Tenha misericórdia. Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo seu. O que tenho e sou entrego ao Senhor, sou todo teu. Não sou meu, por Cristo salvo, pois seu sangue derramou, e da pena do pecado a minha alma resgatou. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. O que tenho e sou entrego ao Senhor, sou todo teu. Não sou
pois Senhor, sou todo teu. Não sou meu, oh, não sou meu, com Jesus sou todo teu. O que tenho sou entregue, ó Senhor, sou todo teu. Não sou meu, ó, santifica tudo quanto sou, Senhor. Egoísmo da vaidade, livra-me, meu Salvador. Não sou meu, ó, não sou meu, com Jesus sou todo teu. O que tenho sou entregue, ó Senhor, sou todo teu. Amém. Bom dia, meus irmãos. Abre sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 2. Enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, quero lembrar os irmãos dos nossos compromissos semanais. Os irmãos que já estão comprometidos com um dos nossos pequenos grupos, né? Nós temos 2, um acontecendo na casa da irmã Sueli, nas terças-feiras às 20 horas. Então você que ainda não está participando e queira participar, mesmo que a princípio o grupo seja longe da sua casa, você pode escolher um dos 2, e aí em breve esses grupos vão estar se multiplicando, e aí pode ser que a gente abra um grupo mais perto de você, e você se desloque para um pequeno grupo mais próximo da sua casa. Mas por enquanto, nós só temos esses 2 pequenos grupos. Na terça-feira, na casa da irmã Sueli, às 20 horas. Na quinta-feira, na casa da Dani Mendonça, às 20 horas também. Então, façamos um esforço para estar. Tivemos os 2 encontros essa semana. Cada encontro tem sido mais abençoador do que o anterior. E as pessoas estão gostando de participar dos encontros. Tem sido bastante edificante. Então vai ser bom também para a sua vida. Se você tiver dificuldade com a localização, você pode falar com a irmã Sueli, falar com a Dani, e elas poderão explicar como você faz para acessar o endereço delas, ok? Nós temos aqui também na quarta-feira o nosso culto de oração às 19h30. Também essa é uma programação fixa da igreja, toda quarta-feira às 19h30. Muito bem, Atos capítulo 2, versos 43 até o 46, é a porção desse texto maior, que os irmãos sabem. Fiz uma exposição dele todo em um sermão, há uns 3 domingos atrás, e naquela ocasião prometi que retornaria a esse texto, mas pregando em cada uma das suas partes. E qual é o propósito, né, dessas mensagens? O propósito é a gente compreender o que seja e como a gente realiza ou aprofunda relacionamentos discipuladores. Então, o relacionamento discipulador é quando os crentes se encontram um com o outro e um visa investir a sua vida na vida do outro para promover a edificação, para promover o crescimento espiritual do outro. Então, cada crente está comprometido com o seu próprio crescimento espiritual. E comprometido com o seu próprio crescimento espiritual, ele também está se comprometendo a se aproximar de outros crentes, visando investir a vida dele na vida deles e assim promover o crescimento espiritual deles. E esse texto aqui, ele apresenta para nós os 6 níveis de crescimento espiritual. Nós já vimos do verso 37 até o verso 40, como uma pessoa sai do nível não fé para o nível do compromisso com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Vimos como a pessoa mesmo pode avançar do nível não fé para o nível do compromisso com Deus por meio da fé em Cristo, e vimos que uma pessoa que já passou por esse nível, ela pode identificar pessoas que estão no nível da não fé
e ajudá-las a se tornar cristãs. Então, o verso 37 a 40, nós vimos, mostra para nós como é que eu posso ajudar uma pessoa a se tornar cristã. Uma vez que ela já se comprometeu com Deus por meio da fé em Cristo, agora ela precisa avançar para assumir um compromisso com a família de Deus por meio do batismo ou por meio de tornar-se membro da igreja. Então, aquelas pessoas que já assumiram um compromisso com a família de Deus, tornaram-se membros da igreja, agora elas podem olhar para trás e ver pessoas que ainda precisam ser ajudadas a se tornarem cristãs, pessoas que já se tornaram cristãs, mas precisam ser ajudadas em como se tornar membro da igreja. Então elas voltam o seu olhar para trás e ela pode se aproximar de pessoas assim, com esse objetivo, com o objetivo de fazê-las avançar de onde estão para o nível próximo, enquanto elas mesmas avançam para o próximo nível. Nós vimos no verso 42 que essas pessoas que já se comprometeram com Deus por meio da fé em Cristo, já se comprometeram com a família de Deus por meio de se tornar membro da igreja, elas agora estão avançando para se comprometerem com o seu próprio crescimento espiritual. E ao mesmo tempo em que elas estão comprometidas com o seu crescimento espiritual, elas olham para trás e elas vão ajudar pessoas. Então elas vão ajudar pessoas não cristãs a se tornarem cristãs, elas vão ajudar pessoas que já são cristãs, mas não são membros da igreja, a se tornarem membros da igreja, elas vão ajudar pessoas que já são membros da igreja, mas ainda não estão comprometidas com o crescimento espiritual, a se comprometerem com o seu próprio crescimento espiritual, por meio da prática dos hábitos devocionais, os hábitos de crescimento espiritual. E no domingo passado, nós vimos que essas pessoas estão perseverando, ou seja, para que você cresça, não é um passe de mágica, não é uma coisa fácil a fazer, é um compromisso que você assume, que exige perseverança. Por quê? Porque você vai enfrentar muitos impedimentos, muitas dificuldades para promover o seu próprio crescimento espiritual, assim como vai enfrentar dificuldades para promover o crescimento espiritual dos outros. Então, veja, relacionamento discipulador é quando um crente toma ciência, ele cai na cabeça dele a verdade, o compromisso de crescer, de buscar o seu próprio crescimento. Mas quando um crente assume o compromisso de crescer, ele não o assume sozinho. À medida que ele cresce, ele quer ajudar pessoas também a crescer espiritualmente. Este é o relacionamento discipulador que nós queremos estabelecer aqui em nossa igreja e queremos aprofundá-los. Mas para isso, irmãos, é necessário que a gente rompa as barreiras entre nós. É necessário que a gente traduza corretamente o sentido de comunhão, como vimos na mensagem do domingo passado. É necessário que a gente se associe com pessoas. É necessário que a gente se aproxime das pessoas e se aproxime delas com este interesse. Muitas vezes nós nos aproximamos das pessoas com diversos interesses. Nós nos aproximamos das pessoas porque a gente precisa de algo que elas têm para nos dar. Nós nos aproximamos das pessoas porque nós queremos compartilhar com elas uma ideia que a gente teve, ou um conhecimento que a gente adquiriu, ou a gente quer dar uma opinião a elas sobre diversos assuntos do nosso interesse. Mas os crentes, quando eles se aproximam, quando eles se associam com outros crentes, eles o fazem com a intenção de provocar, de produzir o crescimento espiritual do outro. Então, primeiro, nós precisamos romper as paredes, as barreiras, o distanciamento. Precisamos nos aproximar uns dos outros. E ao nos aproximarmos uns dos outros, precisamos ter essa intencionalidade. Ou seja, eu vou me aproximar do meu irmão para ajudá-lo a avançar do nível em que ele está para
o próximo nível. Por isso que o nosso tema geral neste ano é 2024, tempo de avançar. Aqui nos versos 43 a 46, nós lemos: em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. O que nós temos aqui? Nós temos mais um nível. Você estava lá na não-fé e você avançou para o nível do compromisso com Deus por meio da fé em Cristo. Você estava no nível do compromisso com Deus por meio da fé em Cristo e você avançou para o nível do compromisso com a família de Deus por meio de se tornar membro da igreja. Você avançou do nível do compromisso com a família de Deus para o nível de investir no seu próprio crescimento espiritual por meio da prática dos hábitos devocionais. E agora, o próximo nível é: você precisa assumir um compromisso com o crescimento da sua igreja. Todos os crentes são habitados pelo Espírito. Todos os crentes habitados pelo Espírito receberam dons espirituais. Além dos dons espirituais, receberam diversos recursos. Recursos que já estavam na vida deles antes deles se converterem. Mas como nós cantamos hoje, nós queremos colocar tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós adquirimos, tudo aquilo que está em nós e relacionado a nós, nós queremos disponibilizar para o reino de Deus. Nós queremos colocar não só nossos dons espirituais a serviço de Deus, nós queremos colocar nossos recursos financeiros a serviço de Deus, nós queremos colocar nossos bens a serviço de Deus. Por exemplo, a irmã Sueli e a irmã Dani Mendonça colocaram a sua casa, né, à disposição da igreja para hospedar ali pequenos grupos. Isso é comprometimento com o crescimento da igreja. Mas a gente pode participar do crescimento da igreja, demonstrar o nosso compromisso com o crescimento da igreja de diversas formas. E a forma comum a todas as formas é que nós partilhamos o que nós temos. Se você tem dons espirituais, você partilha dons espirituais. Você tem recursos financeiros, você partilha recursos financeiros. Você tem tempo, você partilha tempo. Para você ter uma base, pessoas de nossa igreja estiveram comprometidas essa semana com participação no pequeno grupo, participação no culto de oração aqui na quarta-feira, estiveram aqui preparando as coisas do bazar na sexta-feira, estiveram aqui no sábado para participar da realização do bazar, e outras foram comigo para São Sebastião da Grama. Isso é tempo. O nosso tempo precisa ser colocado à disposição de Deus. Quando nós estamos comprometidos com o crescimento da nossa igreja, tempo é fundamental nisso. É óbvio que quando a gente se converte, a gente não tem Deus na nossa agenda. A gente se converte, a gente traz uma porção de agendas que faziam parte da nossa vida sem Deus. Quando a gente vem para Deus, tem uma porção de compromissos que exigem tempo e a gente precisa ressignificar nossa agenda. Não dá para acrescentar mais e manter os compromissos anteriores. Nosso dia só tem 24 horas. O que a gente precisa? A gente precisa estabelecer uma norma de prioridade sobre aquilo que é mais importante para nós. Então, tem coisas que faziam parte da nossa vida antes, que consumia nosso tempo, que a gente vai precisar abrir mão para encaixar compromissos que têm a ver com a nossa nova vida. E aqueles que estão comprometidos com o crescimento da sua igreja, haverão de substituir compromissos para encaixar compromissos que tenham a ver com investir, com se comprometer com o crescimento da sua igreja. A gente costuma dizer que 20% de uma comunidade de fé
fazem todo o trabalho no lugar dos outros 80%, que apenas participam, apenas consomem o trabalho que uma comunidade de fé produz. A gente costuma dizer também que, enquanto algumas pessoas, e aí uma meia dúzia de pessoas, carrega a igreja nas costas, outras apenas assistem os outros enquanto eles trabalham. Mas todos os crentes têm o Espírito, todos os crentes têm os dons espirituais, todos os crentes têm recursos dados por Deus, que eles podem disponibilizar para a obra. O que eles precisam é assumir um compromisso com o crescimento da sua igreja, da sua comunidade de fé. Então, se você estava lá na não-fé e você avançou para o nível do compromisso com Deus por meio da fé em Cristo, se você estava lá no nível do compromisso com Deus por meio da fé em Cristo, e você avançou para o nível do compromisso com a família de Deus, tornando-se membro da igreja, se você está comprometido em avançar do nível de estar comprometido com a família de Deus para o nível do seu crescimento espiritual, então agora você precisa avançar do nível do seu comprometimento com o seu próprio crescimento espiritual para o nível do seu comprometimento com o crescimento da sua igreja. Uma igreja, meus irmãos, só cresce na proporção da força dos seus próprios membros. Se nós temos uma igreja com 30 pessoas e só 5 delas está sendo realizados no seu meio, mas para que ela veja isso, é necessário que cada um dos seus membros coloque a mão no arado. É necessário que nós nos vejamos, cada um de nós, como obreiros e obreiras na seara do Senhor. E às vezes você pode pensar assim: olha, mas eu nem sei quais são os meus dons espirituais. Mas eu sou uma pessoa tão simples, eu não tenho muito o que participar. Ontem à noite, quando eu cheguei de São Sebastião da Grama, eu cheguei em casa, tinha um potinho, 2 potinhos assim, aqueles potinhos de sorvete. Aí um estava cheio de macarrão branco, e o outro estava cheio de molho de macarrão, com carne moída. Aí eu perguntei para a Damares: nossa, quem fez isso aqui? Isso aqui foi lá do bazar. Então o pessoal veio aqui para o bazar e almoçou aqui, né? Aí eu pergunto: mas quem foi que fez esse macarrão? Quem tinha sido, fofa? A irmã Nair. Ela está aqui não, né? Não, não está. A irmã Nair é uma pessoa simples. Se ela tivesse aí, você provavelmente nem notaria a presença dela. Ela é quieta, ela senta ali, ela participa do culto, ela se levanta, ela vai embora, mas ela esteve aqui ontem, e ela que fez o almoço para os irmãos que estavam trabalhando no bazar, e eu ainda fui beneficiado porque jantei o almoço que ela preparou aqui na igreja. Veja, irmãos, quando a gente fala de participação, a gente não está pensando naquelas pessoas altissimamente qualificadas, aquelas pessoas que têm um monte de recurso, aquelas pessoas que têm tempo de sobra, né? Ninguém tem sobra de tempo.
O que a gente tem é vontade. O que a gente tem é compromisso de ver a nossa igreja crescendo, ver crentes sendo edificados, ver pessoas se achegando a Cristo, ver a igreja, né, servindo o Senhor de modo cada vez mais intenso e com cada vez maior alegria. E isso nós podemos fazer, basta que a gente tenha vontade. Todos nós temos com que contribuir, basta que você queira. E o desafio aqui é, assume um compromisso com o crescimento da sua igreja. E à medida que você está comprometido com esse crescimento, com o crescimento da sua igreja, se aproxime de pessoas, promova a aproximação de outras pessoas, ajude pessoas que não estão na fé a se tornarem cristãs, ajude pessoas que já são cristãs, não são membros da igreja, a se tornarem membros da igreja, ajude pessoas que já são membros da igreja, mas precisam de uma ajuda para o seu crescimento espiritual, ajude elas a crescer espiritualmente, ajude pessoas que já estão crescendo espiritualmente a encontrar o seu lugar no corpo de Cristo e participar junto com os outros do crescimento da sua própria igreja. Veja como é que esses irmãos faziam isso aqui. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Isso é lindo. É lindo porque nós somos uma unidade, nós estamos numa unidade. Uma unidade que inicia-se lá na morte de Cristo na cruz, e uma unidade que é produzida em nós por meio da obra do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo é um, mas o Espírito Santo está em cada um de nós. Mas estando em cada um de nós e ao mesmo tempo sendo uma só unidade, então Ele nos uniu. Nós somos unidos pelo Espírito Santo num vínculo de paz, num vínculo de comprometimento, de parceria, de estarmos então unidos e tendo tudo em comum. O verso 45 eu destaco para você: vendiam suas propriedades e bens. Não quero dizer para você sair correndo aqui agora, ir lá e começar a vender as suas coisas e trazer as coisas para a igreja. Se quiser fazer isso, pode fazer, fique à vontade. Mas qual é o sentido, qual é o significado de vendiam suas propriedades e bens? O significado é que tudo que nós temos, tudo que nós somos capazes de fazer, nós colocamos à disposição de Deus, à disposição do crescimento da nossa igreja. Eles vendiam suas propriedades e bens. E o que eles faziam? Ao venderem suas propriedades e bens, eles repartiam com todos. Você já pensou o que você tem na sua vida que você poderia repartir com um outro irmão, uma outra irmã, objetivando ajudá-la a avançar de um nível espiritual a outro? Você já pensou, por exemplo, na sua igreja, nas diversas necessidades que a sua igreja tem? De como você poderia se dispor diante de Deus para atender uma delas? Você já pensou que quando você chega aqui, não só você se encontra com pessoas que podem ter diversas necessidades, mas você se encontra também com uma igreja que tem uma estrutura e que precisa de gente para compô-la, a fim de que ela possa realizar melhor, ou possa avançar naquilo que ela já está fazendo, e que você é a resposta de Deus para essas necessidades? É assim, irmãos. Cada um de nós é obreiro. A reforma protestante redescobriu algo que a igreja católica havia sepultado, mas que está nas escrituras. Desde a organização da igreja católica, que segundo minha opinião, começa ali
quando o cristianismo se torna a religião oficial do Estado, desde lá, a igreja se hierarquizou, ou seja, ela criou uma estrutura hierárquica em que alguns poucos homens iluminados foram alçados em uma posição especial, enquanto todo o povo foi relegado a uma posição de meros assistentes ou meros contribuintes, para que a obra fosse realizada por essas pessoas iluminadas que formavam a hierarquia. E assim é a Igreja Católica até hoje. Mas a Reforma Protestante redescobriu a doutrina do sacerdócio de todos os crentes, que está nas Escrituras, que não é uma invenção da Reforma. O fato de que todos os crentes agora são obreiros do Senhor. Todos os crentes agora podem vender o que têm, ou seja, podem disporem do que têm e repartir com os outros, visando o crescimento da igreja. O verso 46 diz que eles perseveravam, e novamente nós precisamos repetir, quando você tem que usar esse verbo perseverar, é porque aquilo que você vai fazer vai se dar contra muitos impedimentos, muitos desafios. E nós sabemos que tudo aquilo que nós nos dispormos a fazer para Deus, primeiro nós vamos lidar com o nível de vontade que nós temos de fazer isso. Mas vamos supor que nós já superamos isso. Vamos supor que haja dentro de nós uma vontade muito forte de viver para a glória de Deus, viver para o reino de Deus. Vamos supor que a gente já superou essa parede, essa barreira, e há uma grande vontade em nós de nos envolver e nos comprometer com o avanço do reino de Deus, nesse caso aqui, o avanço da igreja. Mesmo assim, nós vamos lidar com muitas dificuldades. Quantas vezes, irmãos, pessoas nos surpreendem em nossas casas, por exemplo, poucos minutos antes de nós estarmos nos preparando para vir aos cultos. Não acontece só comigo, acontece com você. Sabe aquela visita que chega meia hora antes de você sair para o culto da igreja? Aquele familiar que nunca pegou num telefone para ligar para você, e ele resolveu te fazer uma visita, meia hora antes de você sair para a igreja, aí você fica todo constrangido, e agora, né? Vou para a igreja mesmo assim, digo para ele que eu não posso atender, convido ele para ir comigo para a igreja, desisto de ir ao culto. São dificuldades que se colocam diante de nós, quando nós temos vontade de investir, de nos comprometer com o crescimento da nossa igreja, mas que vão acontecer. Por isso aqui o verbo perseverar está presente. Às vezes nosso próprio estado de ânimo não vai estar tão forte, tão firme, capaz de nos fazer levantar de onde nós estamos para ir ao nosso compromisso. Às vezes, falhas nessa nossa vontade, como por exemplo, nós chegarmos habitualmente atrasados nos compromissos que nós temos com o Senhor. É fácil a lógica. Por que a gente pode chegar atrasado nos compromissos que têm a ver com o Senhor, mas a gente não pode chegar atrasado nos compromissos com nossos patrões e as empresas para quem nós trabalhamos? Porque lá tem um custo. E a gente acha que para Deus não tem custo nenhum. Sabe o que passa pela nossa cabeça? É que na obra de Deus, ou na relação com Deus, nós somos voluntários. Lá nós somos empregados.
Aqui nós somos voluntários. A gente faz se quisermos fazer. A gente faz com o que sobra do tempo ou dos recursos. E Deus não se importa com isso. Mas isso é um grande erro. Isso é um grande erro. As coisas de Deus deveriam ser o eixo ao redor do qual giram os outros compromissos. Se nós temos um altíssimo compromisso com as coisas que nós fazemos, não vou chamar de secular, mas as outras coisas, por que com as coisas diretamente relacionadas a Deus, ou com o nosso compromisso com Deus e com a obra de Deus, por que a gente pode atrasar? Por que a gente pode vir só quando tem vontade? Quando não tem vontade, não vem. A gente precisa trabalhar isso, irmãos. A nossa vontade inclinada para Deus precisa ser fortalecida. Porque se a nossa vontade, veja, é um progresso já ter vontade. Eu estava na não vontade. Eu não tinha vontade de nada. Mas aí eu superei essa barreira. Agora eu tenho vontade de me comprometer com Deus. Mas essa vontade pode ser uma vontade frágil. Que é essa vontade que eu negocio. Quando ela está forte, então eu vou lá e me comprometo. Quando ela está fraca, eu abro mão, eu troco, eu substituo. Esses irmãos estavam não apenas com vontade de se comprometerem com a obra de Deus, mas eles tinham uma vontade muito forte, capaz de fazê-los disporem-se das suas propriedades e bens para empregar na obra. Eu acho fantástica a história do início da nossa igreja. Um grupo pequeno de pessoas, mas com muita vontade. Eles se organizaram como um grupo de culto no lar. Mas aí essa vontade deles aumentou. E eles transformaram aquele culto no lar numa congregação. Mas a vontade deles ia além disso. Eles não se acomodaram a serem uma congregação. Eles quiseram se organizar como igreja. Mas para se organizar como igreja, eles precisavam ter um templo. E eu imagino o quanto aqueles irmãos dispuseram das suas carteiras. Quanto deles colocaram dinheiro, investiram dinheiro, até que eles compraram um terreno. Aí descobriram que aquele terreno não era apropriado para aquilo que eles queriam. Veja, eram exigentes. Não era qualquer coisa. Eles venderam aquele terreno e compraram esse. Aí você lê nas atas as campanhas que eles faziam, e tinha aquelas campanhas do tipo, cada membro dá um dia de trabalho para construir uma edícula ali no fundo. Um dia de trabalho. Então, eles colocaram pedreiros para trabalhar aqui, mas cada membro dava um dia de trabalho, em forma de dinheiro, de oferta financeira. E eu imagino que as condições econômicas deles eram condições piores do que a nossa. Mas eles tinham muita vontade. Aí eles construíram uma edícula ali. Aí eles já começaram a organizar o culto. Organizar a igreja. Mas eles tinham um apetite muito grande. Da edícula, olhando para a rua, tinha um terreno enorme. E eles sonharam com esse templo. E eles investiram nesse templo. Até a década de 80. Quando então esse templo ficou pronto. Meus irmãos, nós temos um fundamento muito sólido. A nossa igreja tem uma história cujo fundamento é muito sólido.
E a nossa geração, precisa construir em cima desse fundamento sólido. E é esse o chamado de Deus para nós. Que a gente se disponha, com muita vontade, assim como eles, com muita vontade a gente se disponha a ver a nossa igreja a avançar. Ver os crentes com quem a gente conversa, de quem a gente se aproxima, crescendo espiritualmente. Vendo pessoas dadas a se tornarem cristãs. Verem pessoas que já são cristãs sendo ajudadas a se tornarem membros da igreja. Vendo pessoas que já são membros da igreja sendo ajudadas a investir no seu próprio crescimento. E vemos pessoas que já estão crescendo, se dispondo, vendendo suas propriedades e bens, colocando o que têm, o que são, o que sabem fazer, ou quem sabe até a sua vontade de aprender a fazer algo, para colocar a serviço do crescimento da igreja. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. É assim que se descrevia a igreja primitiva. Mas a descrição que nós encontramos aqui, a gente pode encontrar naquelas pessoas que sonharam com a igreja que nós somos hoje. Eles viveram isso. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos. Eles perseveravam de comum acordo todos os dias no templo e partiam o pão em casa. Comiam com alegria e simplicidade de coração. E a nossa igreja, na nossa geração, está desafiada a continuar construindo em cima desse sólido fundamento. E isso depende de mim e depende de você. Quanto nós estamos dispostos a investir? Qual é o tamanho do nosso sonho? Se você imaginar a Igreja Batista Nova Canaã, daqui 5 a 10 anos, qual é o seu sonho para ela? Que tipo de igreja ela será? O que nós teremos aqui, acrescidos por nosso trabalho, que ainda não está aqui? Que avanços nós teremos? Daqui a 5 ou 10 anos. A gente precisa sonhar, irmãos. A nossa motivação para trabalhar, a nossa motivação para nos envolver, para nos dispor, a nossa motivação é proporcional ao tamanho do nosso sonho. Se sonhamos pouco, trabalhamos pouco e poucos motivados. Se não temos sonho nenhum, empurramos a vida com a barriga, que não esperamos que aconteça nada. Mas, meus irmãos, se nós tivermos um sonho, esse sonho vai nos impulsionar, vai nos motivar. E o que vai acontecer? Vai acontecer conosco o que aconteceu com essa igreja. Vai acontecer conosco o que acontecia na igreja primitiva. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram feitos pelos apóstolos. Vamos orar? Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe no propósito de investir em nosso progresso espiritual. Pedimos ao Senhor, Pai, que
aqueles que já estão comprometidos com o seu próprio crescimento, possam, Senhor Deus, avançar este ano para o compromisso com o crescimento da igreja. E pedimos, Senhor Deus, que aqueles que estão comprometidos com o crescimento da Tua igreja, que o Senhor abençoe os esforços deles, que o Senhor os torne frutíferos em tudo que eles fizerem, desde a coisa mais simples, Pai, como a que mencionamos agora há pouco, sobre fazer uma simples refeição para um grupo de pessoas que estavam trabalhando aqui ontem à tarde, ou coisas mais complexas, Senhor, de acordo com os dons, as capacidades que o Senhor tem dado a nós. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe as obras das nossas mãos e torne, Senhor, cada um de nós e nossa igreja como um todo frutífera. Queremos frutificar, Senhor, para Teu louvor e glória. Queremos tomar, Senhor, aquilo que fazemos e romper com o limite da tarefa e avançarmos com ela para a produção de fruto. Queremos sonhar alto acerca daquilo que o Senhor confiou a nossas mãos. Não queremos chegar diante de Ti dando um relatório de quantas tarefas nós realizamos, mas queremos chegar diante de Ti, Pai, com as mãos cheias de fruto e dizer: olha os frutos que eu colhi, Senhor, com o trabalho que o Senhor me deu, com os recursos que o Senhor me deu, com as oportunidades que o Senhor me deu. Ó Deus, torna-nos frutíferos. Faz, Senhor Deus, que os frutos do nosso trabalho se manifestem, Pai, e que haja grande celebração no meio da Tua igreja, por cada fruto visto, por cada fruto colhido. Agora, Senhor, abençoa a comunhão que vamos celebrar a partir do comer do pão e do beber do cálice, porque é isso, Senhor, que celebramos. Nós temos uma vida comum, Senhor, comum porque fomos atraídos pela mesma cruz, comum porque o Espírito Santo foi derramado sobre cada um de nós, comum porque o Espírito Santo nos deu dons e moveu o nosso coração no desejo de sermos obreiros na Tua seara. Em nome de Jesus, Pai. E queremos celebrar, Senhor Deus, isso, esta comunhão, comendo e bebendo juntos da ceia do Senhor, que o Senhor mesmo instituiu e ordenou. Em nome de Jesus, Senhor, louvado. Abençoa, Senhor Deus, o pão e o vinho que está sobre a mesa. Dá, Senhor Deus, que à medida que os ingerimos, o façamos, Senhor Deus, tendo um discernimento do que é o corpo de Cristo, do que é a nossa participação nesse corpo. Dá, Senhor Deus, que haja iluminação espiritual em nosso entendimento, que torne, Pai, patente, bem elucidado, bem esclarecido, o que o Senhor quer de nós, como membros do corpo de Cristo, em especial desta comunidade de fé. Assim abençoa, é o que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos que estão preparados para nos ajudar nessa celebração podem se aproximar. Nós vamos ser servidos dos elementos da ceia do Senhor enquanto nós cantamos. Mas hoje eu quero fazer isso de um modo levemente diferente. Eu quero pedir que
diaconisa Miriam e o diácono Ayrton, que nos ajudarão, eles vão pegar a bandeja, vão descer e eles vão ficar aqui na frente. Eu quero que vocês que estão aqui nessa coluna, vocês sejam os primeiros a virem aqui e vocês vão colher o cálice de vocês. Mas vocês não vão colher apenas um, vão colher 2. Porque aí, com esse 2, você vai deixar essa coluna e vir para essa coluna aqui. E você vai encontrar uma pessoa desta coluna com quem você vai celebrar a ceia nesta manhã. Com quem você vai comer nesta manhã, ok? Quando esses estiverem aqui, estes, os que sobrarem, farão o mesmo. Virão aqui, pegarão seu cálice e se unirão aos que estão desse lado aqui. E nós então vamos celebrar a ceia do Senhor em duplas, ok? Deu para compreender? Eu vou explicando à medida que vamos procedendo. Pode se colocar aqui então. Nós vamos cantar o hino. O hino a vinho e pão. É um cântico, vinho e pão. Então os irmãos desse lado podem vir e já escolha alguém desse meio aqui com quem você vai comer. Podemos? No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. Do perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto, nosso irmão. O Rei da terra e céu é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos
estão acompanhados em duplas? Não, né? Ok, quem que está sobrando, levanta a mão, por favor. Isso, olha lá, já junta ali, Jaqueline. Isso. Quem está sobrando? Leandro e Ricardo. Quem mais está sobrando? Jorge. Jorge vai ali com o Francisco. Vamos separar esse casal aí. Ok? Isso. Quem mais? Quem está sobrando? Irmã Zildete. Irmã Zildete, senta aqui com a Josilene. A Josilene não vai comer do pão, ok? Mas vai ter uma companhia para participar junto. Pode sentar ali, ó, pode se espalhar aqui, ó, ou aí. Não, a Josilene. Aqui, querida. Isso. Ok. Ok. Lá atrás, aquele jovem, diga seu nome, meu querido. Caio. Caio, tudo bem, Caio? Ok. Kaique, perdão. Ah, é o Kaique, agora eu estou lembrando do Kaique. É, ok. Eu quero uma companhia para o Kaique. Cadê? Quem está sobrando? Ok, vocês. Ó, o Admir, vai lá com o Kaique. Ok? Passe ali, já pega o cálice e vai. Quem está sozinho? Ali atrás. O Kaique ali atrás. Mari, perdão, casal, diga o nome de vocês, por favor. Humberto e a Giane, Lidiane. Marisete, fica com a Lidiane, por favor. Ok? E aí, o Humberto, o diácono Ayrton vai se sentar lá com ele depois, ok? Aí vocês participam juntos. Rodrigo e Thalita, pode ficar. Aí, um de vocês desce aqui para pegar o cálice. Ok? Quem mais está sozinho? Todos estão em dupla? Ok? Aqui vocês podem formar duplas? Tá? Podem descer, pegue ali os cálices. A Luana com a irmã Maristela, aqui, e você vai ficar com 2, você vai ficar com a Ariel, ok? Muito bem, quem que está sobrando? Além de mim. Quem que está sobrando? Quem que já está com a Miriam? Então está sobrando. A Miriam vai participar comigo. Tá bom? Então, eu quero, antes de nós comermos juntos, o Ayrton vai com o Humberto lá atrás. Ok? Feito, gente? Ok. Então, eu quero que você ore com essa pessoa antes, especialmente pelo crescimento espiritual dela. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu quero ver essa pessoa, esse meu irmão, essa minha irmã amada aqui crescendo na tua graça, sendo fortalecida pelo Senhor, e que ela seja usada pelo Senhor para os seus propósitos. Algo semelhante a isso. Tá bem? Então vamos lá. Deixe-me recolher aqui. Leva o cálice lá com o Humberto. Ok? E aqui. Pode subir. Então podem orar aí. Não tem problema se vocês fizerem barulho, viu? Pode orar em voz alta e não tem problema fazer barulho. Pode fazer barulho. Ora por mim, minha querida, e eu oro por você. Mais maravilhoso ainda
por esse momento que o Senhor nos concedeu, para estarmos em comunhão contigo, Senhor, através do comer do pão, do beber do vinho, Pai, lembrando o sacrifício do Senhor Jesus. E estar em comunhão com os nossos irmãos, meu Pai, cada um juntinho com o outro agora, Pai, orando.
Glória a Deus, irmãos. Todos estão com seu cálice aí? Então, tire a tampinha de cima. Hã? Quem? Ah, que chegada agora, perdão. Por favor. Monetanias e irmã Cida serão servidos antes de nós comermos. Muito bem. Agora sim, tire a tampinha de cima, né? Tem acesso ao pão. E eu relembro os irmãos a palavra do Senhor, que dá base e sustentação para essa celebração. E a gente sempre destaca ou a versão em um dos 3 evangelhos, ou a versão que nós encontramos na carta de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11. Ali o Paulo diz: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos todos do pão. Pode mover a segunda tampa aí do seu recipiente. Do mesmo modo, diz a palavra do Senhor, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos todos o cálice. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que o Senhor venha, nós vamos proclamar este Evangelho, centrado na morte de Cristo na cruz, que levou sobre si os nossos pecados e nos abriu um caminho novo e vivo, para que nós, dos nossos pecados, pudéssemos nos voltar para Deus e hoje estarmos reconciliados, devidamente perdoados e adotados como filhos de Deus. E nesta condição, podermos viver em comunhão com o Senhor, enquanto também fazemos a obra que Ele está fazendo no mundo, associando-nos com Ele em tudo o que Ele está fazendo. De modo especial para esta congregação, nós estamos unidos aqui como corpo de Cristo, conscientes de que somos obreiros nessa igreja. E o nosso trabalho aqui, seja por que tarefas, por que atividades nós a realizemos, a nossa obra é trazer pessoas a Cristo e edificar a vida daqueles que já vieram a Cristo. Vamos orar? Deus e Pai, te agradecemos por esta celebração. Te agradecemos pelos louvores, te agradecemos pela palavra, te agradecemos, Pai, pela ceia do Senhor que acabamos de celebrar. Pai querido, que o que nós experimentamos, ouvimos, sentimos aqui nesta manhã, seja, Senhor Deus, potencializado pelo poder do Teu Santo Espírito, levado, Senhor Deus, até o canto mais profundo da nossa alma, e ali, Senhor Deus, produza uma nova disposição, uma nova vontade, uma vontade intensa de viver para a Tua glória, apresentando dia a dia frutos do nosso trabalho,
frutos da obra que nós realizamos para o Senhor. E que quando chegar, Senhor Deus, a sua vinda ou a nossa partida deste mundo, quando o Senhor, Pai amado, nos convocar, nós queremos comparecer diante do Senhor, Pai, não com mãos vazias. Queremos comparecer diante do Senhor, Pai, dizendo para o Senhor: olha, Senhor, com o tempo de vida cristã que o Senhor me deu, com as oportunidades que o Senhor me deu, com as pessoas que investiram na minha vida que o Senhor me deu, com os recursos que o Senhor me deu, eu trago comigo essas vidas ao Senhor, que por obra do Teu Espírito em mim e nelas, eu pude trazê-las a Cristo, e por isso elas estão aqui. Deus querido, que a nossa vida do lado de cada eternidade seja, Senhor Deus, uma grande semeadura, à medida que também regamos aquilo que semeamos, confiado, Senhor, que o Senhor dará o crescimento, e nós teremos, Pai, muito fruto para apresentar ao Senhor, quando o Senhor nos chamar. Ajuda, Senhor Deus, que não economizemos os dons, os recursos, o tempo que o Senhor nos tem dado, que possamos nos gastar e nos deixarmos gastar na obra do Senhor, Pai, de modo incansável, até que vejamos, Senhor, vidas se rendendo ao Senhor, e vidas, Senhor, se consagrando ao Senhor e ao seu serviço. Faz nossa igreja crescer, Pai, à medida que assim semeamos, à medida que assim regamos. É a oração que nós te fazemos, em o nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e cantar? Eu sei que são 10h42, eu sei que depois do culto, nós temos a escola bíblica, mas eu quero prometer a você hoje, vou prometer a você, que eu não vou terminar a escola bíblica depois de 11h30, ok? Então, fica tranquilo, mesmo que a gente avance um pouquinho aqui, nós vamos para o nosso estudo daqui a pouco, mas eu prometo que 11h30 ou antes disso, eu termino a escola bíblica, ok? Vamos cantar ao Senhor? Com gratidão em nosso coração, cantemos ao Senhor, te agradeço. Por
Deus, meus irmãos. Quero dar as boas-vindas a Didiane e ao Humberto. Eles são da Igreja Betel, é isso? Betel? É isso? Ok. E o Humberto é da Paz e Vida, é isso? Ok. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia, pela presença de vocês aqui entre nós. Esperamos que o culto tenha sido uma bênção para a vida de vocês, ok? Quero agradecer também a vinda do Kaique, está entre nós, já conhecido nosso, né? Mas está entre nós nesta manhã. Deus abençoe sua vida, viu, Kaique? Esperamos também que o culto tenha sido abençoador para você. E a irmã? Qual o nome dela? É Lourdes, né? Seu nome, né? A gente já teve a oportunidade de conversar, né? Ela está vindo lá da igreja de Taipas, né? Ok, muito obrigado também. Não é nem visitante mais, já está decidida, vai ficar aqui conosco, vai servir o Senhor aqui com a gente. Então já está entre nós. Que Deus abençoe. A irmã, qual é o nome da irmã? Não, a irmã, eu esqueci o nome dela. Não, atrás da irmã dela. Eunice. Às vezes eu olho para o rosto dos irmãos assim, me dá um branco de nome, e aí eu peço ajuda aos universitários. Deus abençoe a irmã Eunice, já tem estado conosco aqui alguns domingos, né, irmã? Está de volta entre nós. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, seja bem-vinda de volta entre nós, tá bom? Ok, nós vamos encerrar esta primeira parte e são 10h48 agora, então eu vou dar 5 minutos para você tomar uma água, esticar as pernas aí, depois você volta e nós vamos ter a aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos em classe única, eu estou compartilhando uns textos com os irmãos até domingo que vem, não é? Depois, no terceiro domingo, voltamos à divisão das classes. Então eu prometo para você que não vou passar de 11h30, antes disso eu libero você, então não vá embora, fique conosco, tá bom? Quero lembrar você ainda que hoje à noite eu continuo com a série de mensagens sobre os Salmos 120 a 134, né? Os salmos lá dos cânticos dos degraus, não é? A gente está pregando uma série de sermões ali em vistas do tema nosso, que é também essa peregrinação de avançarmos em diversos aspectos neste ano de 2024. Oremos ao Senhor. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, e as ternas consolações do seu Santo Espírito estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Vamos lá tomar uma aguinha, volta em 5 minutos, 10h55.